Chamamos ao palco para ministrar a palestra magna Cada Gota Conta, Elisamara Emiliano. Bom dia a todos e a todas. Depois dessa apresentação, fiquei tremendo ali. Falei, meu Deus, é tudo isso? Não lembrava. Tem coisa que a gente nem lembra no currículo da gente, mas é porque realmente a jornada é longa, especialmente para nós que somos da área social. E eu quero começar dizendo que é um grande prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer especialmente a equipe, na presença da Viviane e da Ana, que a gente fez esse diálogo, e agradecer também os gestores da empresa por proporcionar esse momento, esse evento aqui, né, para que o trabalho socioambiental possa ganhar a visibilidade que ele já tem com a população, e que precisa também alcançar dentro dos espaços corporativos. A minha missão aqui não é uma missão muito fácil, porque eu tenho 1 hora aqui para falar com vocês, para trocar com vocês sobre a questão de um trabalho socioambiental de impacto. Quando a Viviane me pediu, né, me trouxe essa missão, e eu pensei, vamos falar de água, vamos falar de saneamento, vamos falar de nós que somos condutores como a água dessa política. Então, eu falei, Viviane, me permita fazer uma palestra um pouco lúdica, dizendo que nós somos gotas nessas ondas e nesse oceano, e que cada gota conta, e ela confiou, então, muito obrigada. Então, a primeira frase que eu quero deixar aqui, que vai permear essa fala, é: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteirinho numa gota. E aqui, hoje, a gente vai falar sobre os 5 pilares do trabalho socioambiental de impacto. Quais são esses 5 pilares? Nós vamos falar da política, nós vamos falar do patrocínio, nós vamos falar de pactos, de governança, nós vamos falar de processos, de metodologias, e nós vamos falar do pilar de pessoas. Sabendo que desses 5 pilares, tem um pilar que, se ele não existir, os outros não nos servem para nada. Pode jogar fora. Então, quem sou eu? A Ana já fez aqui uma fala sobre o meu currículo, e eu não vou repetir o que ela já falou, mas vou começar pela minha descrição. Okay? E eu venho trabalhando nessa área do socioambiental há pouco mais de 20 anos. Gente, em 1999, quando eu me formei, não existia ambiental, existia social. E por alguns anos da minha vida profissional, teve momentos em que eu, como assistente social, e os técnicos do ambiental, que sempre estavam juntos ali, especialmente quando a gente precisava tratar de áreas que tinha nascentes. Eu trabalhei muito em habitação social, muito no urbano, então, geralmente, a gente tinha a questão de regularização fundiária, tinha a questão de construção de conjuntos habitacionais, então, sempre tinha conflito com o pessoal do meio ambiente. E eu vou aqui me assumir que eu era essas que falava, lá vem o ecochato. Meu Deus! Primeiro as pessoas, primeiro a gente resolve a regularização da casa delas, depois a gente vai ver essa coisa da nascente, da árvore. Não quero falar sobre isso agora. Então, demorou algum tempo para entender que sem meio ambiente a gente também não tem como as pessoas viverem. Né? A água, se a gente parar para pensar na água, nós somos 75% de água, nós precisamos da água na nossa alimentação, a gente usa a água para lazer, tem o mar, então, assim, a água é vida. Então, o meio ambiente, ele é vida, e a gente teve, né, esse processo que a gente vem atravessando de trazer isso à tona, e eu acredito que estamos num momento de mudança, como bem disse aqui, né, o gestor. Nós estamos passando por mudanças e não tem sido fácil, especialmente para a gente que estamos no meio, porque a população ela tem dificuldade de acessar o serviço. Os gestores têm um orçamento reduzido e precisa fazer milagres. Então, os gestores
pressionam a gente, a população pressiona a gente. Eu costumo dizer que a gente apanha de quem está embaixo, a gente apanha de quem está em cima e a gente não tem ninguém para bater. Pronto. Nosso trabalho é fazer esse meio de campo. Agora, se a gente chegou nesse momento da nossa sociedade, se a gente chegou nesse momento da nossa política, tudo isso vem de algum lugar. Por que é importante a gente entender esse momento inicial até esse momento do agora? Para que a gente possa não repetir erros que já foram feitos. Para que a gente possa realmente, se estamos num momento singular, se estamos num momento de mudanças, se estamos num momento, a Ana bem trouxe, né, a questão da nossa responsabilidade com essa política, res pública, responsabilidade de todo mundo. Então, como que a gente vai caminhar a partir de agora? Eu não vou falar cada um desses momentos aqui, porque eu levaria 1 hora só fazendo toda a retrospectiva da política de saneamento no Brasil. Eu quero fixar só alguns pontos. Primeiro, que a gente está, desde a década de 42, que existe a questão do saneamento, primeiro como saúde. Depois, na década de 70, é que a gente vai ter o sistema financeiro, e aí, lembrando que a gente teve também o BNH, então aquele momento de vacas gordas no Brasil, e de uma agenda, aí já trazendo a agenda do FMI, a agenda do Banco Mundial, porque, ok, tem muito dinheiro, tem muito investimento, mas tem uma cartilha para ser seguida. Tem regras, tem normas, tem critérios, então está chegando, tem recurso, tem FGTS, tem Banco Mundial, mas, né, temos os agentes financeiros aí para a gente responder. Então, nós tivemos na década de 80 o fim a extinção do BNH e também o fim dos investimentos no saneamento. Para quem estudou um pouco essa parte, a gente chamava de década perdida, né? Porque a década de 80 vinha o Brasil, então, como vários outros países, crescendo, se desenvolvendo. Quem lembra daquela história do aumentar o bolo para a gente dividir da década de 50? Quem ouviu isso aqui? Ouviu, né? Denuncia a idade, ninguém vai levantar a mão. Denuncia a idade. Então, a gente veio de uma época desenvolvimentista, chega num momento em que a infraestrutura ela começa a ganhar tamanho no Brasil. O Brasil não tinha empresas como uma Embasa, que conseguia fazer obras, que conseguia trazer infraestrutura. Então, a gente tem empresas vindo também, e vem o capital internacional também. Opa! Aqui tem um espaço para crescer, sem contar que nós somos um paraíso, né? A gente empresta dinheiro para uma Embasa receber a juros de não sei quantos por ano, aí é um paraíso. Se eu fosse trilionária, até eu queria emprestar dinheiro para vocês e receber os juros que se tem nesse país. Então, estava aqui, né, uma oportunidade para esse capital internacional. Quando se pensou em saneamento pela primeira vez, quando o Banco Mundial veio no Brasil pela primeira vez, a ideia foi, vamos investir nos municípios. Cada município cuida do saneamento da sua população. Não deu certo. Até porque a gente conhece as realidades dos municípios. Quem aqui trabalha no interior? Ótimo. Os municípios que vocês trabalham têm condição de fazer sozinho a política de saneamento e abastecimento de água? Não. Pois é, a gente conhece a realidade dos municípios, então essa via não dá. Então vamos pensar nas estatais. Veio, né? Então, com a Planasa aí, vamos pensar nas estatais. Só que depois a gente começa a ter menos recurso. O que vamos fazer? Vamos tentar privatizar essas empresas aí, porque aí a gente vai conseguir manter a política acontecendo. A Embasa, acho que foi a primeira, a Embasa e mais duas, se eu não me engano, foram as primeiras que tentaram um processo de privatização aqui no Brasil. Né, que vem o governo federal e fala, então vamos privatizar essas que estão há mais tempo aí no mercado.
Pronto, programa de modernização no setor de saneamento. Então, vamos privatizar essas daí, vamos ver o que acontece, mas não contavam que existem as contracondutas, existem as resistências, existem pessoas, a mobilização social, pessoas, organizações, população que falam, opa, aqui não, e aqui foi não. Então, a gente passou por todo esse processo, muitas ondas, para chegar hoje, né, no 2020, no marco regulatório, que vocês conhecem muito melhor do que eu. E assim, gente, tudo isso que eu falei aqui, que eu trouxe essa trajetória, tem para vocês no meu e-book, que está gratuito, é só baixar no site, tá? Porque senão eu ficaria muito tempo falando disso, mas eu já fiz esse apanhado, esse histórico, tal, está lá publicado, fiquem à vontade. Eu acho que tinha um marcador de livro também lá na frente, que tem o QR Code, então, quem tem interesse em se aprofundar, aprender é sempre bom. Quando a gente aprende os erros do passado, a gente não precisa ficar repetindo no futuro. Então, eu deixo aí para vocês essa dica. Então, o que acontece agora? Agora a gente vem com a história da atualização das metas e, olha que legal, em 80 anos nós não conseguimos atender 90% da população, mas em 10 anos agora a gente pode ser que a gente faça, né? Então, a meta agora é que nós precisamos atender até 2033 99% da população. Ok. Aí tem também as regras de regionalização, que esse marco trouxe, né, e que pode ser que os municípios comecem também a se organizar, e a iniciativa privada, obviamente, porque, afinal de contas, pode acontecer das empresas públicas não conseguirem dar conta. Então, vamos abrir aqui para as empresas privadas. Eu fiz aqui um histórico rápido para vocês, falando da questão de recursos, né? Falando da questão, que aqui na minha lista é o patrocínio. O que a gente precisa compreender disso? Nós somos um dos países mais ricos. Quando a gente fala de riqueza, o Brasil está entre as 10 maiores economias. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Se a gente parasse e começasse a imaginar tudo que já entrou de recurso, de financiamento no país, só para a política de saneamento. Não estou nem falando de todas as outras. E como isso não teve resultado com a população, então a gente pode pensar que realmente agora a gente precisa pensar em metas, em inovação, em como é que a gente pode chegar nesse lugar. Porque não dá para ficar falando de ESG e não ter metas e não ter indicadores de como tudo isso vai ser aplicado. Quando a gente fala, né, da política externa, em 2024, teve 3 eventos importantes. A Semana Mundial da Água, que vem trazendo a questão das ODS, o Fórum Internacional de Reguladores da Água e o Seminário sobre Saneamento e Governança. O que a gente precisa saber desses fóruns? Bom, são financiados pelo Fórum Econômico Mundial, são financiados pelo Banco Mundial, são eles que dizem para quem que eles vão emprestar e como e quanto eles vão emprestar para o quê. Lembrando que nós somos a 10ª economia, estamos entre a 10ª economia do mundo, no entanto, com a AGU de 10,5 trilhões, que nós tivemos o ano passado, mais da metade vai para a Fazenda. E dessa metade que vai para a Fazenda, quase tudo é para pagar dívida. Dívida que vem sendo contraída desde lá da década de 70 e que a gente não vê o resultado disso com a população. Então, cada criança que nasce no Brasil hoje já deve R$40 mil dessa dívida. E a gente vai continuar contraindo dívida, aumentando, né, o pagamento de dívida, até quando? Sem trazer realmente a política para a população. Essa que é a questão. Então,
Vai precisar de recurso? Vai. Está aqui parte da diretoria. Vocês conseguem fazer saneamento sem dinheiro? Se não botar uns bilhõezinhos aí na conta, consegue? Não. Então, vai precisar de recurso. E se vai precisar de recurso, vai precisar do dinheiro, provavelmente, dessas organizações. E o que essas organizações estão falando muito claro? Queremos transparência, queremos governança, queremos saber qual é o plano, quem participou do plano, como que participou do plano. Opa, fui rápido agora, né, gente? Calma. Voltando aqui. Não vou entrar no 2x, não, porque o meu tempo está rodando, está legal aqui, vai dar para a gente chegar no final. Transparência, a primeira coisa. A gente vai falar disso no ponto de pactos, que é sobre governança. Queremos regulação adaptativa. Opa, o que é isso? Foi falado aqui que tem municípios que têm dificuldade, porque pode ser uma questão de solo para chegar, o sistema, tal. Como é que regula a água para chegar nesse? Não pode ser igual Salvador. Não pode ser os mesmos critérios, não pode ser as mesmas metas. Precisamos adaptar a regulação às condições territoriais, socioeconômicas e ambientais de cada região. Se for fechado, ali tem que ser assim, 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 já fica claro que pode ser que não aconteça de novo. A gente já teve essa receita várias vezes. A senhora falou do PAC, né, da Caixa Econômica. O que é aquilo? É um modelinho, segue o critério, segue o roteiro. Não está dando certo, porque não se aplica a mesma receita em tudo que é situação. Existe um diagnóstico socioterritorial, porque existe peculiaridade de cada local, existe peculiaridade de cada população, território, meio ambiente. E a normativa é uma só. Você precisa seguir esse passo a passo. Ok? Então, regulação adaptativa. E aí entra também... Gente, nós estamos tão bem nessa história. Vou contar uma coisa para vocês. Porque o social, ele entra aqui dos três. Os três conceitos chaves que vêm sendo colocados, nós estamos à frente desse trabalho. Participação comunitária. Porque isso também, o Banco Mundial já entendeu que não consegue fazer ações se não tiver o pacto com as pessoas. O próprio Brasil, gente, aqui no Brasil a gente tem vários equipamentos abandonados que foi investimento do Banco Mundial e que não foi feito através de um pacto. E aí as pessoas não usam, não faz sentido para eles. Porque nós vemos, né, a Ana falou, né, o serviço social tem 80 anos, já é uma senhorinha anciãzinha, assim, né, já está madurinha, já sabe, já está conseguindo, né, ter um pouco mais de maturidade no que está propondo. E, por mais que a gente tenha tido essa formação, eu tive essa formação de sou a técnica, sei o que é melhor, sei o que eu estou falando, já li sobre isso. Por mais que eu tenha passado 4 anos sendo formada para ser a técnica, se eu continuasse sendo aquela técnica, com certeza eu não estaria aqui hoje nesse palco falando com vocês. Porque uma das minhas maiores qualidades é ser flexível, é ouvir os lados, é saber o que está acontecendo para a gente poder achar um caminho de solução. Porque é exaustivo esse método de a gente trabalhar, de que a gente vem com o que a gente sabe que é melhor. Trabalhei muitos anos em habitação, lembra? Aí imagina, eu chego lá, numa comunidade quilombola, não, mas é melhor para vocês uma casa com fogão elétrico. Vai mudar a vida de vocês. Vai cuidar de manhã, vai acender o fogo e tal. E a mulher está lá olhando para mim, o que ela está falando? A gente pega a lenha, a gente faz doce junto, a gente usa o tacho. Da onde saiu essa mulher? O que ela está falando? Porque eu levanto da minha casa e boto a água para ferver lá e faço meu café em 5 minutos e estou achando que a vida dela é difícil porque ela vai pegar a lenha, porque ela seca a lenha, porque ela bota lá, porque ela...
é a forma de viver daquela comunidade que precisa ser respeitada, que precisa ser olhada aí sim com o nosso olhar técnico. O que nós podemos melhorar na qualidade de vida dessas pessoas a partir das nossas habilidades, das nossas capacidades, mas sem ferir o que é cultura, sem ferir o que é modo de viver, sem ferir o que já está consolidado. Então, nós que somos do social, nós temos esse olhar, nós somos pontes para os projetos, para os programas, para as políticas. E nós também precisamos nos valorizar nesse lugar. Eu sei que às vezes é difícil. Acreditem em mim, tem dias que a gente sai do trabalho pensando, vou mudar de carreira, vou achar outra coisa para fazer da minha vida. Só que nós temos espírito comunitário, por isso que você volta no outro dia. Né? Que você já tem isso desenvolvido em você. Eu posso fazer melhor. Eu posso colocar as minhas habilidades aqui para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Aí você tem uma boa noite de sono, no outro dia você está lá de novo, apanhando de quem está em cima, apanhando de quem está embaixo e tentando fazer o seu melhor. E está tudo bem. Assim a gente está avançando. Então, falando do segundo P, vocês lembram que eram 5 Ps? Está todo mundo acordado? Tá? Estou rápido, estou lenta demais. Quer que eu acelere e fale bem rápido assim? Melhora? Não? Posso ir no meu ritmo? Tenho mais 30 e poucos minutos aqui. Vamos lá. Então, a questão do patrocínio, segundo P. Por quê? Sem dinheiro não tem política. É o que eu falo, às vezes eu chego numa gestão de prefeitura, não, tem o conselho, aí a gente agora tem o conselho da habitação, aí vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falo, tá, quanto tem no fundo? Quanto tem no fundo? Porque adianta vocês ficarem mobilizando as pessoas para virem aqui ficar discutindo uma coisa que não tem como acontecer porque não tem dinheiro para viabilizar? Perda de tempo, de energia. Então, alto lá. Vamos falar de um dos combustíveis para qualquer ação. Patrocínio. É só dinheiro? Na maior parte das vezes é financeiro. Mas pode ser, inclusive, o patrocínio que a gente viu aqui hoje, dos gestores vindo falar, eu estou com vocês. Por quê? Porque quem consegue dinheiro lá em cima são eles. Então, a gente precisa também do patrocínio, que é, estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Isso também é importante, é patrocínio. Então, se a gente parar para olhar, desde a década de 70, já foram centenas de bilhões. E, gente, eu sou um ser estudioso. Sabe aqueles que ficam procurando biblioteca, Google Academics, lendo tese e tal para achar número? Não existe números organizados do tanto de empréstimo que o Brasil já fez. Não só para o saneamento, mas na habitação também não tem. Você não consegue chegar num número. Só sabemos que são muitos bilhões. Por quê? Não existia transparência. Não existia governança, não existia transparência. O cara está lá no cargo, faz lá, assina o empréstimo, os bilhões entram na conta e vamos lá, estamos ricos, vamos fazer aí o que dá. Sem contar os desvios. Então, a gente não tem como fazer essa conta. A gente tem como fazer a conta do PAC, que foi uns 40 bilhões, depois, acho que um pouquinho mais, chegou um pouquinho mais, e agora prevê mais 34 bilhões. Só que, até 2033, são necessários 537 bilhões. Se eu olhar para o Orçamento Geral da União de 10,5 trilhões o ano passado, eu digo, isso não é um problema. Mas se a gente olhar como a gestão é feita e o tanto de dívida que a gente já tem para pagar, é a hora de pegar, olhar os boletos e falar, não vai dar. Então, vamos precisar encontrar soluções. Tá? Então, na vez do patrocínio, a gente sabe que agora essa complexidade toda, e é a vez do ISG. Vocês vão ouvir muito falar disso. E eu vou dizer uma coisa para vocês de colega para colega, de assistente social para assistente social. Essa linguagem, ISG, framework, stakeholders,
essa linguagem que a gente está começando a ouvir é uma linguagem que vem dos agentes financeiros. As empresas vão precisar desses recursos. Nós precisamos passar a falar só assim? Não. Quando eu estou com a população, quando eu estou em reunião com lideranças, eu vou falar o quê? Eu falo partes interessadas, porque todo mundo entende. Quando eu falo, convidamos todas as partes interessadas aqui para tratar essa demanda, todo mundo entende que é partes interessadas, está tudo bem. Mas, às vezes, eu vou precisar escrever um relato para o agente financeiro. Eu vou escrever stakeholders. Qual é o problema? Eu vou perder minha energia, perder meu tempo, arrancar, deixar mais cabelo branco, que eu já tenho um bocado aqui, mas eu passo uma tinta de vez em quando, para poder ficar discutindo o rótulo. Porque a gente vem fazendo isso há muito tempo, a gente fica dialogando sobre os rótulos, né, naquele conflito todo, sem olhar o que é que tem dentro da garrafa. A gente precisa alcançar as nossas metas, os nossos indicadores. Então, de colega para colega, só leiam, só vão lá e fazem, o que é isso? O que é esse conceito? Vocês vão perceber uma coisa. Vocês estão muito mais preparadas do que vocês imaginam. Nós estamos prontos, nós já temos tudo isso, nós já fizemos tudo isso. Nós já fazemos comunicação social, nós já temos framework de todos os projetos que a gente trabalha. Nós já fazemos integração de stakeholders há muito tempo. Isso não é um problema para nós. Não dá para ser um problema para nós. Ok? Vamos focar nossa energia em outras coisas. Porque quando a gente fala de ESG, a empresa ela vai ter que atender os padrões de desempenho. Se ela quiser esses recursos do Banco Mundial, ela vai atender os padrões de desempenho. E quando a gente fala, né, de nós, né, nós somos, para mim, os conectores. A gente está aí nesse meio. ESG. Né? Meio ambiente, social, governança. Olha que coisa linda, o S está bem no meio, o S de social. A gente liga os dois. Sem a gente não vai nenhum, não vai ninguém. Então, vamos usar isso a nosso favor. Então, vamos usar isso para crescer o nosso trabalho, para mostrar para que a gente veio. Né? E quero lembrar que para mim está sendo um prazer estar aqui abrindo o primeiro encontro, né, de assistentes sociais da Embasa, porque é um evento importantíssimo, não, hoje para a Embasa, mas para todas as empresas públicas, que o social é um dos triplés. E vocês estão saindo na frente. Vocês estão aqui dando um exemplo e sendo referência, mais uma vez. Então, parabéns, para todo mundo que está aqui. Somos nós, gente, que conectamos a política com as metas do financeiro, com os pactos da governança. Somos nós. Então, ter isso bem claro. Sobre essa questão, eu vou deixar aqui para refletir. Eu falei para a Viviane que essa apresentação eu vou deixar em PDF para vocês poderem ler depois, tá, olhar. Mas é só para a gente olhar um pouco de onde a gente vem. A gente está aqui, nós estamos num dos países que, em riquezas naturais, também nós somos um dos maiores. Nós temos um dos maiores aquíferos. Nós podemos assim, servir de água por 200 anos todos os países. Imagina uma coisa dessas, o Brasil. E, ao mesmo tempo, nós temos 33 milhões de brasileiros sem água. E quase a metade sem saneamento. A gente está sentado em cima do baú de joias. Sentado em cima do ouro e usando lata. Então, também se trata disso, né? Da gente olhar para essa questão do desperdício, para a gente começar a lembrar que toda vez que tem desperdício, é alguém, em algum desses municípios que tem mais dificuldade da água chegar, que ficou sem tomar água. Eu nem vou falar das coisas que a gente é privilegiado, porque a gente toma 2, 3 banhos por dia. Nós somos privilegiados. Você abre a torneira lá para lavar a louça, né? E está ali, que beleza, lava tudo rapidinho. Eu passei os últimos 14 anos aqui na Bahia, eu fui em muitos municípios, pessoas que têm que buscar água lá no poço para lavar a louça lá do lado de fora, que tem que andar, gente idosa. Então, nós
somos privilegiados e muitas vezes nós esquecemos de que cada vez que tem desperdício, cada vez que a gente entra na dividida do não vou fazer porque não gostei do jeito que ela falou comigo, cada vez que a gente leva para este lugar, alguém lá está deixando de ter esse acesso que poderia já estarmos caminhando para que isso acontecesse. Então, eu vou deixar aqui essa questão do desperdício para a reflexão de vocês. Eu sei que tem hoje, tem amanhã, né, de discussão, em que vocês vão fazer planejamento, e eu quero deixar essa reflexão. E, simbora passar para o outro P, que é o P dos pactos, né, que são os acordos, que acho que a gente já conhece bastante, que são os conselhos, as comissões, né, são aí os mecanismos que a gente tem de participação. Todo mundo tem a comissão de acompanhamento de obra, né, quando a Embasa faz, não é isso? Quem aqui participa de comissão de acompanhamento? Todo mundo? Fala uma cidade aí para eu saber. Capim Grosso. Luiz Eduardo? Essa é longe, hein? Andou um bocado até aqui. Muito bom, muito bom. Então, gente, os pactos, é o terceiro P que a gente chegou aqui. Os pactos são os acordos que a gente faz para garantir a transparência e para garantir que as coisas aconteçam. Se eu estou aqui e se tiver mais, sei lá, 2, 3 pessoas aqui comigo e cada uma quiser ir para um lado, ninguém vai para lugar nenhum. Cada um puxa para um lado, ninguém vai. Mas se eu consigo, estou aqui, tem mais 3 pessoas, cada uma propõe uma ação diferente. Se a gente consegue chegar num pacto, olha, tudo bem, as 3 questões são importantes, vamos fazer de uma forma de integrar assim, 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 vamos junto fazer primeiro a sua, depois vamos fazer essa daqui, mas vamos fazer junto. Os 3 vão para as 3 ações e a gente consegue fazer. Porque cada um de nós temos um repertório, temos uma visão de vida, temos toda uma experiência profissional. Então, cada um de nós, obviamente, vai olhar para uma ação, vai olhar ali para uma situação e vai falar, vamos por aqui que vai dar certo. Ok. Só que cada um de nós fazemos parte de uma onda muito maior. E corremos, muitas vezes, né, o risco das coisas não acontecerem. Porque passamos tempos demais nesse conflito. Então, os pactos, né, de governança, a gente precisa ter clareza que é ele que traz o que a gente chama de democracia. E o tempo de ficar falando e não fazendo já acabou. Lembra? Estamos num processo singular, foi a palavra que Clécio usou, né? Um momento singular. A Embasa pode ser uma das únicas empresas públicas no Brasil nos próximos anos. Porque ela vem resistindo e ela vai precisar de todo mundo. E para ela continuar sendo essa empresa à frente, referência e pública, ela vai precisar que cada um que está aqui, que está na empresa e que está em vários outros lugares, que eu sei que as operações, né, continuam, cumpram com a sua responsabilidade. A gente acha que responsabilidade social é só da empresa, né? A empresa assumiu, assinou, foi. Mas se eu não cumpro o meu pacto, a minha responsabilidade, como uma profissional que faz parte, eu não tenho o direito de ficar falando que a democracia não está dando certo. Porque é só para o outro? Eu só tenho direito, eu não tenho dever? Então, a mudança que a gente está vendo acontecer agora e que está trazendo para a gente essa reflexão é governança é importante sim, governança é responsabilidade, governança é o que faz a gente alcançar solução conjunta, governança é o que faz a gente construir o processo, a metodologia, os indicadores. Agora, governança não é o outro. Governança, e aqui essa é uma fala do meu novo livro, já dando spoiler, que vai ser lançado no mês que vem, sobre governança. Governança não é um conjunto de protocolos impecáveis, impraticáveis, mas é um pacto de responsabilidade.
Responsabilidades compartilhadas. Eu tenho um repertório, a Ana tem outro repertório, a Viviane tem outro repertório, o Clécio tem outro repertório. Se a gente consegue compartilhar isso e tomar uma decisão e fazer um pacto de como a gente vai construir uma solução, ele não é perfeito, mas ele é possível, ele é factível, porque cada um vai fazer a sua parte. Então, é isso que faz com que a gente cresça e se desenvolva. É essa governança que a gente precisa entender. E não só aquela governança bonita do ISG, cheia de narrativa bonita. Legal, eu gosto também. Só que é o fazer. Para a água chegar na casa de uma pessoa, existe alguém que precisa lá colocar o cano. Existe alguém que precisa visitar o território. Existe o projeto, existe a engenharia, existe o social, existe um monte de coisa. Se a Embasa ficasse só lá, estou reproduzindo a normativa, a legislação. Gente, se legislação, se política resolvesse alguma coisa, a gente não teria essa desigualdade no Brasil. É só pegar a Constituição. É só pegar a Constituição, olhar e falar, espera aí, se o pacto constitucional diz que o AGU é para redistribuir os 10 trilhões que entra lá para ser uma sociedade mais igualitária, espera aí, o que está acontecendo aqui? Eu não estou vendo isso acontecer. Então, não é só ter lei, só ter critério, só ter normativa. Isso não garante. Não garante que os recursos, não garante que a política seja implementada. Por quê? Porque lá no final a gente vai ter os processos e as pessoas, que também, né, vão fazer parte disso. A parte de processos, gente, é a parte que eu menos vou falar hoje. Talvez fale na mesa daqui a pouco, sempre estarei aberta para a gente dialogar. Por quê? Porque é metodologias, é protocolos, e que vocês já têm muito desenvolvido, já vêm implementando no cotidiano de vocês, inclusive sabem o que dá certo e o que não dá certo, e que agora vocês vão passar por um momento de também juntar isso com as inovações. Obrigada. Eu amo quando alguém fala, precisamos de inovação. A gente precisa acordar para isso. Gente, eu li um documento na época da pandemia de que o social parou, tinha aquela coisa, o social parou porque a gente é cara a cara, né? É cara crachá. Não é assim que a gente trabalha lá no plantão? O social parou, população vulnerável, não tem acesso à internet. Por que nós trabalhamos de forma digital? A gente se reinventou. E o que mais? A população tem internet. Gente, tem celular. O celular, ele chega nas populações mais vulneráveis. Na zona rural, total. Então, assim, as inovações precisam começar a fazer parte da nossa vida, porque elas já estão aí e porque a população está usando. Agora, é melhor eles ficarem lá usando só o TikTok, né, para fazer o processo de, eu chamo de idiotização, né, geral. Ou, de repente, poder ouvir uma mensagem que a gente tem para enviar sobre o acesso a uma política, sobre uma ação social que vai ter, sobre outras questões. A gente vai precisar olhar para isso. Vamos trabalhar com enquete? Dá certo. A gente fez em Irecê, num plano que a gente desenvolveu lá. A Margosa também, né? A Margosa a gente fez digital. E a nossa surpresa foi a área rural, porque a gente já tinha, no planejamento, na estratégia, a gente falou, vai ter problema na zona rural, porque o pessoal que mora na zona rural não tem acesso à internet, não vai responder nossa enquete sobre as melhorias para o município. E, para a nossa surpresa, foi o território que mais respondeu enquete, foi o pessoal da área rural. E incrível. Mais 7? É quem mais sente. É quem mais sente a necessidade do serviço. E foi lá e respondeu. Porque quem está na zona urbana, já, nem que seja pegar no vizinho, bota uma mangueira lá, puxa, já tem água. É lógico. É quem mais está precisando, necessitando daquele serviço. Então, os processos, nós não precisamos
vou usar outra palavra, não é que nós não vamos jogar fora tudo que a gente fez até aqui, nós vamos aprimorar, usando inovações. Então, pensa você como assistente social, ao invés de você ficar lá com o formulário, com a caneta, escrevendo meia hora, de repente, numa pesquisa, isso pode vir a 5 minutos e você ter uma escuta realmente, uma escuta. A pessoa pode responder ali enquete, sim, não, algumas coisas, e você poder usar o seu tempo para uma escuta, para uma compreensão maior daquele problema. Então, isso pode nos ajudar. Então, eu deixo para vocês, né, esse olhar, espero que vocês possam trazer para dentro do planejamento de vocês, como podemos usar inovações para diminuir a correria com coisas desnecessárias que roubam a nossa energia e que leva nada a lugar nenhum, para aprimorar o nosso trabalho, as nossas habilidades e a gente ter mais tempo de gerar qualidade de vida para as pessoas com as quais a gente está trabalhando. Afinal de contas, é isso que cada um de nós temos como missão, senão não estaríamos trabalhando como assistentes sociais. Tá? E aí, gente, agora o último P, que é o P que eu mais gosto. Eu não vou ler tudo isso, então fique em paz. Esse é o P que eu mais gosto, e aqui é só para a gente poder, né, posicionar essa questão. São as pessoas que fazem a diferença em qualquer ambiente. E eu falei, né, eu trouxe cada gota conta, trazendo essa alusão de que cada um de nós somos uma gota dentro de uma onda. E eu sei que tem dias que a gota está quase evaporando, de tão nervosa, que tão esquentada que ela está. E eu sei que tem situações, que tem momentos que chega para a gente que a gota congela, fala daqui não vou mais para lugar nenhum, deixa isso estar. Eu sei que tem momentos que a gota parece que pegou o sal do mar todo e está tudo dentro dela, está tudo salgado demais, não está dando para continuar. E uma das questões que a gente precisa trabalhar em todos nós se eu faço parte de uma onda, eu não posso, o tempo inteiro, me comportar como uma gota. Para eu ter o oceano inteiro em mim, eu preciso me comportar também como parte, como onda, como pertencimento dessa equipe, dessa política, desse programa, desse projeto. Porque quando a gente está sozinho, se eu chamar qualquer um de vocês aqui para a gente conversar aqui na frente, todos os outros vão ver. Tenho proposta, tenho ideias, tem projetos que eu admiro, tem coisas que eu quero fazer na minha área. Falando com uma pessoa individualmente, eu vou ver sonhos, eu vou ver propostas, eu vou ver projetos, eu vou ver propósitos. Rapaz, mas quando junta 5 numa sala, acabou o mundo, né? Juntou a equipe, cada um quer fazer de um jeito, cada um quer ir para um lado, o meu jeito é melhor que o seu, e aí a gente começa, né, a ter problemas. Né? Coloquei aqui que, magicamente, quando a gente está numa equipe, a gente vira lama, né? Junta com terra, com folha, com coisa, e não sai mais nada. Mas sozinho sai. Então, nós vamos precisar olhar para esse lugar de gota, que faz parte de uma onda, e começar a aprender a desenvolver as nossas habilidades de escuta, porque falar todo mundo sabe falar, eu estou aqui falando há quase 1 hora, e sei que qualquer pessoa que está aqui pode subir aqui e falar também, a gente fala demais, todos nós, a gente só tem problema de escutar. Só isso. Então, a gente precisa começar a desenvolver, né, a nossa questão da escuta. E como eu disse para vocês, esse P, né, cada profissional que está aqui, cada profissional que faz parte da equipe, que sabe das suas responsabilidades, né, e entrega, e tem autogoverno para entregar, mesmo que ficou irritado logo cedo porque o coleguinha usou sua xícara de café e não lavou, e está lá na pia, você queria dar na cara dele, mas não, eu vou fazer a minha parte, não vou ficar 3 horas da minha manhã, né, aqui estressado, reclamando do coleguinha que não trouxe o café e bebeu o meu, sei lá, alguma coisa assim, acontece todos os dias. Então, quando cada profissional tem autogoverno para entregar o que está na sua responsabilidade,
essa gota está contando muito. Os líderes que têm autogoverno para criar pactos de governança, e liderança é uma das coisas que a gente mais precisa hoje, porque antes a gente tinha a figura muito do gerente, né? Fez, não fez, cumpriu, não cumpriu, não cumpriu, por quê? Essa figura está em extinção, ainda bem. Porque hoje nós precisamos de líderes, de pessoas que consigam chegar aqui e falar: Ana, não está conseguindo, por quê? O que está faltando? Como eu posso te ajudar? É outra história. A gente constrói junto, a gente constrói pactos junto, a gente cresce junto. E quanto mais a equipe cresce, o líder também cresce. Ele não está com medo do coleguinha se sair melhor lá na frente da diretoria e ele ficar para trás e perder o lugar dele. Não, ele se sente bem, ele sente orgulho, fala: nossa, hoje a Ana fez uma fala aqui incrível, que bacana. Cresce junto. E não com medo do outro brilhar, porque agora vão saber que ele sabe mais do que eu, como é que eu fico? Isso está em extinção, ainda bem. Então, assim, fixar metas, né? A gente falar de Agenda 2030, a gente falar de ESG, a gente está aqui, né, tendo a oportunidade de conversar com esse corporativo. E não ter essa ponte dos pactos e não ter a governança, gente. Achei ótima essa frase aqui. É como tentar levar água com o balde furado. Não vai chegar cheio nunca. Não vai acontecer. Então, esse caminho que a gente precisa encontrar, e o planejamento, ele, no meu ponto de vista, ele é primordial, porque a gente também pode fazer a escuta. Oi, Viviane. Eu falei isso para a Viviane, quero falar na sua frente de novo, né? Eu falei assim: Viviane, precisa falar da questão pessoal. Lembra que você falou: não, tem isso. Eu falei: as pessoas precisam se sentir à vontade para dizer o que incomoda. Porque muitas vezes uma pessoa é habilidosa, é talentosa, tem entrega, tem governança, tem autogoverno, mas tem uma coisa que está impactando ela e ela não está conseguindo avançar, porque ela não pode falar dentro da equipe. Isto me incomoda. Ou até mesmo questões, né? Poxa, eu não gosto de fazer relatório, eu sou ótimo para dialogar, eu faço entrevista, eu vou no campo, eu tenho uma habilidade aqui, isso me faz tão bem e tal. E aí eu venho para fazer relatório e não fico frustrada, o relatório demora e não vai. Um líder, ele precisa olhar para isso. As pessoas precisam dar o seu melhor, das suas habilidades, dos seus talentos. Aquela cabeça de gerente: não, você vai fazer relatório porque eu mandei, você vai no campo porque eu mandei, você vai olhar os números do cronograma porque eu mandei. Não funcionou nos últimos 70 anos. Por que a gente vai continuar insistindo nisso agora? Ok? Então, quando a gente fala de autogoverno, nós estamos falando da nossa responsabilidade. Porque não existe responsabilidade social da Embasa se cada um dos seus colaboradores não tiverem responsabilidade na sua entrega, como sujeito, como indivíduo. E para isso a gente precisa construir pactos e dialogar. Esse é o pilar que, sem ele, os outros 4 pode jogar fora. Aliás, né, a gente teve tudo isso. Se vocês olham lá, se vocês lerem toda a trajetória das políticas, vocês vão ver que mudou a normativa, mudou a política, mudou isso, mudou aquilo. Não resolveu. Pega o pilar do patrocínio, põe mais dinheiro, tira dinheiro, põe do Banco Mundial, agora põe da OGU, agora põe não sei o quê. Não resolveu. Pega o pilar dos pactos, muda o regulamento. Primeiro é Conselho Nacional, com 4 temáticas, depois é Conselho assim, depois é comissão, depois vai ser feito de uma forma diferente. É audiência, é isso, muda agora, muda de novo, chega 2000, vamos fazer tudo de novo, vamos refazer as políticas públicas, né? Vamos planejar uma por uma, com conselhos e tal. Oi? Né? A professora Hermínia Maricata está aqui hoje, não pôde vir, mas tem uma fala dela que é sobre a década de 2000. Ela fala: nós nunca fomos tão participativos. E chegamos onde com esse participativismo todo? Chegamos às metodologias que a gente tem hoje de sobra. Mas, do ponto de vista prático, se as pessoas participam e não cumprem com a sua responsabilidade do que elas participaram, do que elas combinaram, do que elas pactuaram, do que serve isso? Terapia? Nosso trabalho não é fazer terapia comunitária.
Embora não tenha nada contra, tá, gente? Nada contra. Mas não é o nosso trabalho. É de envolver as pessoas para que elas entendam quais são os deveres delas, para que elas tenham também os direitos delas. Nós não vivemos numa sociedade só de direitos. Temos deveres. Temos a conta para pagar, inclusive da água. Mesmo que seja tarifa social, ainda bem. Mas a responsabilidade, ela não é só minha, ela não é só sua, ela não é só da gestão, é de todos, do que acessa gratuitamente, do que acessa pagando, é de todos. Pública. Responsabilidade pública. Responsabilidade de todo mundo que faz parte da sociedade. Nós somos sócios, queiram vocês ou não. Pode ter um monte de gente aqui que não gosta do coleguinha. Vocês são sócios. Deixa eu te contar. Vocês são sócios na mesma sociedade. Quero puxar o tapete dele. Vocês são sócios. Ele vai cair, tu também vai. Somos sócios da mesma sociedade. E sem esse pilar, não vai ter como, gente. Então, para ir terminando aqui, que tenho 7 minutos, minha nossa, eu quero falar para vocês que a chave é a inteligência social. Quando a gente fala de um trabalho socioambiental de impacto, a gente precisa olhar para o que a gente chama de inteligência social. A gente precisa entender que é a partir daqui, a partir da nossa preciosidade, né, o mineral mais valioso de cada gota, que é a nossa inteligência, é que a gente constrói essas pontes. É que a gente dialoga com todos os setores. É que a gente consegue trazer as diversas partes interessadas. Querem chamar de stakeholders? Podemos chamar de stakeholders. Quer chamar de agentes sociais, sujeitos sociais? Podemos também. Mas é onde a gente consegue conectar, dialogar, para que cada pessoa possa compreender o seu papel, a sua responsabilidade, o seu dever e o seu direito. Porque aí a gente começa a equilibrar essa conta. Então, é aqui que a gente vai distinguindo, né, as águas que atrasam das águas que vai energizar o ecossistema. E aqui, gente, o que é, né, a falta dessa inteligência social? Eu chamo de desinteligência social, porque a gente, né, tenta ser elegante. A gente está sempre com foco no problema. Então, se vocês ficarem aqui hoje, nós chegamos aqui às 8h30, não foi, Bárbara? Foi. Se vocês ficarem aqui hoje, de 8h30 até 5 da tarde, e amanhã, de 8h30 até 5 da tarde, só focando no problema, vocês não vão encontrar nenhum caminho para a solução. Se vocês ficarem só discutindo o problema, se vocês ficarem só dialogando sobre o problema, não haverá caminho para a solução. Se nós, porque eu também me incluo como profissional, mudança não é fácil para ninguém. Gente, ninguém é contra a mudança. As pessoas só não querem ser mudadas. Todo mundo é a favor de mudança. Mas eu não quero que mude nada na minha vida. É só isso. É simples, né? Então, só que se a gente não consegue olhar para a mudança, se a gente fala em inovação e todo mundo fala, nem pensar, o social não tem nada a ver com isso, é uma resistência. E o que a gente resiste aumenta. E quando aumenta e quando vem de uma vez. Eu tenho visto isso nas consultorias de organizações que decidiram, né, entrar e fazer o setor de responsabilidade social, trazer ESG. E tem 3 situações que eu tenho percebido. A situação que os gestores da empresa querem, mas o setor social não quer, porque acredita que, poxa, 10 anos que a gente está desenvolvendo desse jeito, não está desvalorizando o nosso trabalho, agora a gente vai trabalhar com mapeamento, com inovações, com tecnologia, com enquete, não tem nada a ver com o que a gente fez até agora, então não queremos. Está acontecendo isso, só que a gente vê todos os lados. Eu olho, a gente conversa, sabendo que vai chegar um momento em que a resistência ela não vai mais ser necessária. Por quê? Aquele gestor ali, ele já está formando outras pessoas para assumir. Porque ele não vai parar o processo de desenvolvimento da empresa por conta da resistência de 2, 3 pessoas. A conta é bem simples. Tá? Então, assim, resistência às mudanças.
E tenho situações em que o gestor não quer mudanças, também já vi. A equipe quer, montou o programa, montou o projeto, e a gestão não quer as mudanças, não quer que tenha esse desenvolvimento social, com esse olhar, com essa inovação, com tudo isso que a equipe está propondo. Então, as coisas não estão acontecendo. E tem uma última situação, que essa não foi na Bahia, foi em Minas, de uma última visita que eu fiz de uma grande organização lá, que o gestor trouxe esse novo olhar do ESG para o social. A equipe está super animada para desenvolver, e estão todos eles bem frustrados, porque no primeiro edital que eles fizeram de investimento social privado para organizações sociais, para poder ampliar a questão do desenvolvimento local, só 2 organizações se inscreveram. E com uma qualidade muito difícil deles poderem defender diante da gestão, diante do financeiro. Então, eu olhei para aquilo e tomei um susto. Falei, então, mesmo a gestão querendo, mesmo os profissionais querendo, a gente ainda tem outros desafios à frente. Não vai ser um mar de rosas. Não tem como ser. Não vai ser. Então, a gente vai precisar, né, sair desse lugar de resistência, de competição. Não é uma competição. A gente está falando de colaboração. Se é governança, se é pacto, é colaboração. Não tem como ficar na competição. Comunicação, gente, é a pior coisa que tem hoje nas organizações. Eu li uma matéria que 70% das organizações que estão tentando trazer inovação falham. E um dos maiores fatores é a falta de comunicação. Então, assim, a gente vai precisar aprender a se expressar, nós vamos precisar aprender a perguntar, você entendeu o que eu te falei? Repete para mim para ver se você entendeu, para a gente começar a chegar em algum lugar, porque a comunicação está sendo muito falha. E o estresse elevado e o confronto com a pessoa e não com o problema. Imagina vocês, têm um problema, já tiveram vários aqui na Bahia, eu imagino, né? Às vezes, eu presenciei um que foi uma questão de uma drenagem lá, que estourou. Tá, imagina, tem um problema, a água está subindo. Ao invés da gente pensar como nós vamos resolver isso, tem a população ali que está naquela situação, eu começo a discussão. A culpa é sua, foi você que não viu que isso... E aí o foco muda para as questões pessoais. E o problema fica lá, e as pessoas estão lá, e a água está subindo, mas eu estou aqui na crise, na guerra, porque você não fez tal coisa no mês passado, porque você não leu o relatório do ano passado. Então, a gente precisa tirar o foco das pessoas, não é pessoal. Se for pessoal, depois, na hora do seu café, na hora do seu almoço, no fim de semana, te pego na saída, sei lá como você gosta de resolver, tu resolve. Mas problemas precisam ser resolvidos com foco no problema. E aí, a inteligência social, que é foco no que a gente quer resolver. Nós queremos vencer o problema. Nós vamos passar aqui 2 dias e nós temos foco em quê? No que a gente quer resolver. Que não é pouco, né? Até 2033, universalização. Então, sabemos que é um desafio grande. Foco na solução. Se é esse o objetivo, o que a gente consegue alcançar? Ah, vamos trabalhar com essa meta de 99%. Gente, eu não sou da área, mas assim, eu tenho mais de 20 anos de jornada profissional. É só olhar o histórico. Se em 80 anos eu não consegui chegar, por que eu vou conseguir chegar em 7 anos, 8 anos? Não é factível. Mas o que é factível? O que é possível? Essa que é a questão. Então, vamos focar no que é possível. Qual a meta que nós vamos conseguir alcançar? Qual a colaboração? Quando eu falo de colaboração, quais são os pactos, porque aí é governança, para a gente poder vencer os desafios. Comunicação. Quem conhece comunicação não violenta? Aqui. Quem já ouviu falar? Ah, muito bom. Ah, legal. Comunicação, gente. Aprender a se posicionar. Porque a forma que a gente fala, o que a gente fala, o jeito, faz toda a diferença. E nós somos todos gotas de uma mesma onda.
Se eu vou deixar outra gota amarga, eu também vou sentir esse gosto. Então, nós precisamos entender, de novo, somos sócios da mesma sociedade. Precisamos aprender a nos comunicar como verdadeiros sócios. Ah, então eu tenho que gostar de todo mundo, mas nunca nessa vida. Mas eu tenho que respeitar. Ok? Respeito não é gostar. Eu não preciso ir com você almoçar, não preciso chamar para o meu aniversário. Tá tudo bem se eu achar que eu não quero ter essa relação com você, mas eu preciso respeitar sua postura, seu profissionalismo, as suas habilidades, o seu resultado, a sua entrega. É diferente. Então, a gente precisa aprender a se comportar. É triste falar isso, né, como adultos, mas a nossa sociedade está meio louca. O problema de saúde mental está realmente muito grande. O Brasil, gente, é o quarto da América Latina. São 23 mil caixas de tarja preta vendidas por dia. Então, alguma coisa está muito errada. E a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, precisa olhar para isso. Tá? E o foco nas premissas, né? na confiança e no cumprimento das responsabilidades. Quais são as premissas da Embasa? O que é que busca, o que vocês já vêm discutindo, dialogando sobre o que é possível alcançar. Eles entendem aqui dos números, com certeza eles têm uma visão do que é possível alcançar até 2033. Quais são essas metas, esses objetivos? Que números são esses? Para quê? Para que o social também possa se planejar pactuado, dialogando com que a direção, com a visão da direção. Porque é isso que vai fazer com que todo mundo alcance as suas metas. É isso que vai fazer com que a gente chegue. Então, assim, a partir do momento em que a gente aprende a fazer acordos e a manter acordos, a gente também começa a ter mais liberdade para nos posicionar com todas as nossas habilidades e talentos. Porque nós não somos só um pedacinho de um ecossistema. Cada um de vocês, em cada lugar que vocês estão, e aí depois de amanhã cada um vai estar num canto, vocês são o ecossistema. A pessoa olha para você e fala, a profissional da Embasa chegou. Ela não fala assim, é uma profissional contratada pela Embasa para fazer um serviço, mas não tem nada a ver com a Embasa. Vocês não são, né, uma gota espalhada do oceano, vocês são o oceano inteiro dentro da gota. Vocês representam a Embasa. Vocês também são o cartão de visita, especialmente para a população mais vulnerável. E eu arrisco dizer que a população mais pobre é a que coloca mais recursos no caixa da Embasa, porque ela é a maior. Se você juntar todo mundo que paga, com certeza é muito mais do que a parte da sociedade que paga contas altíssimas. Então, nós fazemos parte disso. Meu tempo acabou. Então, para terminar aqui, é por você, é pela Bahia, é pelo futuro, que eu espero que vocês se lembrem que vocês realmente são o oceano em uma gota e que cada gota conta. Obrigada, gente. Olá, quero dizer que é um grande prazer compartilhar essa palestra com você. E essas 5 dimensões do trabalho socioambiental de impacto, a política, o patrocínio, os pactos, os processos e as pessoas já estão organizadas em uma metodologia prática para que você possa aplicar no seu trabalho, nos seus projetos, nos seus planos. Então, clica aqui no link que está abaixo, conheça essa formação e vem fazer parte do grupo de profissionais que sabem como conectar as políticas com os recursos, com as metodologias, com os pactos e com as pessoas, gerando cada vez mais impacto social. Clica no link, conheça a nossa formação. Estou te esperando.